Em nome de Jesus, damos início a mais uma vez uma história dos pioneiros, uma continuação direta de semana passada, que estudamos sobre José Bates, todo o avanço daquele marinheiro, na parte da temperança, depois crendo no advento de Cristo e tudo mais. E nós paramos na história justamente no momento em que ele ia com seu amigo para o sul dos Estados Unidos para a pregação. Antes de entrarmos na parte histórica, vamos ler dois textos bíblicos que ilustram bem o que vamos tratar nesta manhã. O primeiro texto encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e os versos são o 10 ao 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Nós encontramos aqui um relato de recomendações do grande apóstolo Paulo, perto da sua morte. Manda essa segunda carta ao jovem ministro Timóteo. E ele diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido. Então é maravilhoso aqui vermos que realmente faz parte da história da Igreja de Deus padecer perseguições. Toda vez que a Igreja se afastou mais do ideal divino, pouca oposição suscitou no mundo. Todas as vezes que entrou mais no projeto de Deus, ou seja, viveram piamente, reviveram aquela primitiva fé e prática, retornaram às perseguições. Aqui Paulo fala que Deus o livrou de todas e devemos estar prontos, sabendo que à medida que vai chegando os últimos dias, piora a situação de impiedade e maldade no mundo. Apesar disso, homens ímpios que enganam aos outros e eles mesmos estão se auto-enganando. Apesar de tudo isso, devemos permanecer de que maneira? Firmes naquilo que aprendemos, sabendo de quem o tens aprendido. Esse é o primeiro texto. O segundo texto bíblico está em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. E o verso é o 13 até o 16. O capítulo 11 de Hebreus é muito conhecido, familiar, vem falando de exemplos de fé na história. E no verso 13 diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Aqui vemos que todos os cristãos devem se considerar peregrinos e forasteiros neste mundo. A pátria celestial é a verdadeira pátria deles. Eles então morreram na fé, não receberam a recompensa prontamente, mas está reservado o galardão para naquele grande dia Deus dar a cada um segundo as suas obras. Então, entrando aqui em nossa história, José Bates e Eman Gurney viajaram para o sul do país, até Maryland. Logo chegaram a uma vila, onde pareceu um bom lugar para iniciarem suas pregações. Haviam 2 casas de culto e eles pediram permissão para pregarem nelas. Os responsáveis de ambos os lugares negaram o pedido. Bates conhecia na região um taberneiro de seus tempos de marinheiro. Devido a esta amizade, muitos anos atrás, o homem disse que ele poderia realizar as reuniões no salão da taberna. O que era uma taberna? Era tanto servia como um bar para as pessoas, como até mesmo um restaurante, de fato, alimentando aqueles homens que estavam de passagem por lá. Durante 5 dias, realizaram então as reuniões, sempre estando cheio de gente o local. Eman Gurney dava abertura ao culto cantando. Sua bela voz inspirava os ouvintes. Em seguida, era a solene mensagem que Bates trazia. Então, o ferreiro cantor, como já vimos anteriormente, fazia sua participação especial então nas reuniões. No último dia, alguns desordeiros planejavam criar tumulto no meio da reunião. Mesmo sabendo da ameaça, Bates permaneceu firme, pregando a mensagem. Os bagunceiros não apareceram, mas assim que Bates terminou de falar, um dos homens que havia negado de ele usar a casa de culto começou a gritar coisas indecentes sobre o pregador e a mensagem. José Bates respondeu: irmão, você é bem-vindo para apresentar-se e declarar o seu contra-argumento. O homem começou o seu discurso, mas só conseguiu demonstrar que nada sabia sobre o assunto. De repente o homem gritou: vamos expulsá-lo da cidade. Faltou argumento, não tinha preparo algum para se contrapor a Bates. O que restou foi apelar: vamos expulsá-lo. Calmamente Bates disse: não pensem que viajamos quase 1000 quilômetros através do gelo e da neve à nossa própria custa para lhes dar essas boas novas sem primeiro sentar-nos e calcular o custo. E agora, se Deus não tem mais nada para fazermos aqui, para nós tanto faz ficarmos no fundo da baía de Chesapeake ou em qualquer outro lugar até que o Senhor volte. Mas, se Ele tem mais algum trabalho para fazermos, ninguém poderá tocar em nós. Então, semelhante àqueles jovens na Babilônia, relatado em Daniel 3, aqueles jovens não deram a garantia que Deus os livraria da fornalha ardente. Falou para o rei ficar ciente: seja de um jeito, seja do outro, manteremos nossa fidelidade até o fim. A situação, depois do discurso de Bates, se acalmou. Foi apresentado um pedido de desculpas e eles ficaram com o caminho livre para voltarem outra vez. A firmeza e a calma de José Bates foram decisivas para que se livrassem daquelas dificuldades. Essa confiança que ele tinha não era fruto de confiança em sua própria capacidade, mas a completa confiança na providência divina. Tanto ele quanto Gurney tinham convicção de que aquela obra que realizavam era uma obra que Deus queria que fosse feita. Faziam a parte deles e sabiam que estavam sendo protegidos por anjos celestiais enviados por Deus. Em relação ao trabalho no sul dos Estados Unidos, vale destacar que haviam muitos negros escravos a essa altura. Era apenas
mais 20 anos, um pouco mais de 20 anos para frente, que haveria finalmente a abolição. Os adventistas, vindos em sua maioria do norte do país, eram abolicionistas, ou seja, queriam a abolição, a proibição da escravidão. Assim, os donos de escravos não gostavam quando apareciam pregadores adventistas pela região e logo queriam expulsá-los. Neste tempo, Deus protegeu muitos arautos do advento de grandes perigos. Não apenas Bates, mas outros menos destacados fizeram essa obra neste tempo. De qualquer modo, os adventistas foram discretos quanto a defenderem a abolição, enquanto estavam lá no sul do país, ainda que no norte pudessem falá-lo de maneira mais aberta. Certa vez, quando José Bates estava viajando no sul do país, um juiz a favor da escravidão lhe disse que havia pensado que ele era abolicionista e que tinha vindo para levar nossos escravos embora. Um juiz, então, falou isso para Bates. E ele respondeu o seguinte: sim, senhor, sou abolicionista, vim levar seus escravos embora e vocês também. Então, Bates, em vez de entrar em tanta celeuma, ele destacava não uma solução temporária, mas a definitiva que viria com o retorno de Cristo nas nuvens do céu, libertando a todos, então, não só desse jugo que os homens faziam para o seu semelhante, mas a libertação do pecado e do mal também. Então não eram apenas os escravos que tinham que ser libertados. Aqueles homens também deveriam reconhecer que eram escravos de Satanás nas más obras que praticavam. Portanto, analisando dessa forma, nós podemos pensar, que muitos escravos àquela altura estavam com a salvação garantida, mas muitos senhores de escravos estavam em pecado e em grande risco da perdição eterna. Esse era o contraste que era revelado nessa solução final apresentada. Então, esse culminar do conflito das forças do mal com as do bem, haveria então por fim a recompensa de cada um segundo suas obras. E para isso, os adventistas destacaram. Apesar das dificuldades, os adventistas procuraram abranger todas as classes da sociedade em suas pregações. O trabalho com os negros no norte do país, que felizmente estavam em uma melhor situação, também foi feito. Pela iniciativa principalmente de Carlos Fitt, mais adiante vamos falar dele também, em outra oportunidade, e pela iniciativa dele, John Lewis, um pregador negro muito estimado entre os adventistas, recebeu recursos para que pudesse trabalhar em tempo integral para a causa de Deus. Agora, sem se preocupar tanto em questões financeiras, Lewis se dedicou ainda mais na obra. Em fevereiro de 1844, foi noticiado no Jornal Adventista que quase todos os negros da cidade de Filadélfia haviam se tornado crentes no breve advento de Jesus. Hoje, essa mensagem de esperança, mais do que nunca, deve alcançar a todas as classes, etnias, culturas do mundo. A volta de Cristo, então, realmente é a gloriosa esperança de uma terra restaurada, livre de toda tristeza e maldade. Prosseguindo com os trabalhos no sul dos Estados Unidos, Bates e Emma Gurney chegaram a Chester, essa cidade ainda em Maryland, onde conseguiram um local de reuniões no qual podiam falar tanto a escravos como a seus proprietários. Bates pediu que seu amigo cantor abrisse a reunião com um hino que ambos apreciavam e que era, na verdade, o preferido do ferreiro cantor. Era um cântico novo para eles e expressava o sentimento deles na obra de espalhar as alegres novas da breve volta de Jesus. Gurney ergueu a voz e cantou este hino que hoje somos privilegiados de ter em nosso cenário. É o de número 334, que fala no coro: sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demora e nada mais.
Enquanto ecoavam as últimas notas, muitos corações foram tocados. Tanto os escravos como seus senhores ouviram atentamente a mensagem apresentada em seguida por Bates. No fundo do salão havia dezenas de escravos em pé. Eles estavam concentrados, ouvindo cada palavra e verdadeiramente crendo nas promessas divinas. Terminada a reunião, eles foram falar pessoalmente com os escravos. Bates perguntou aos escravos: conseguiram ouvir o que foi dito? Creram nisso? Sim, pudemos ouvir, conseguimos entender e acreditamos em tudo. E queremos alguns daqueles papéis que vocês distribuíram aos patrões. Mas vocês sabem ler os papéis? Não, disseram eles, mas as donzelas ou o filho do patrão vai ler para nós. Assim, vários folhetos contendo aquela preciosa verdade foram deixados com eles, nessa esperança que outros lessem para eles. Mais impressionante essa história que, ao final, um dos idosos escravos de cabelos brancos se aproximou de Gurney e lhe pediu uma cópia do hino que ele havia cantado. Gurney teve de dizer ao velho homem que sentia muito, mas não podia entregá-la. Era a única cópia que ele possuía do hino. Então o idoso insistiu. Tirou do bolso então 25 centavos de dólar e pediu então pela cópia do hino. Podemos imaginar que aquilo fosse talvez todo o dinheiro que ele tinha juntado durante muito tempo de economias. E naquele cântico inspirador, aquele homem deve ter considerado o quê? Que a história de sua vida tinha sido contada naquele louvor. Agora ele tinha essa bendita esperança da volta de Cristo. Sabia que Jesus desde agora havia reservado um lugar para ele nas mansões celestiais. O coração de Gurney ficou profundamente comovido pela sinceridade e propósito do velhinho. Aquele homem estava diante dele implorando pelo hino, que já grandemente amava depois de ouvi-lo apenas uma vez. De algum lugar surgiram um toco de lápis, um pedaço de papel, e Gurney pôde copiar a letra para ele. O idoso, claro, foi embora com um largo sorriso no rosto, encantado por ter a letra daquele maravilhoso cântico que tão poderosamente lhe havia tocado. E claro, com os 25 centavos em seu bolso. Então é maravilhoso, essas histórias nos tocam, nos impressionam, como que a mão de Deus esteve à frente, abrindo espaço, quebrando os preconceitos e efetuando a obra da melhor forma possível que aqueles homens fizeram. Com certeza, nos últimos dias, na ressurreição, então, reservada na volta de Cristo, na ressurreição especial, haverá muitos daqueles que foram escravos e que alcançaram, então, a mensagem do advento. Nós encontramos Ellen White relatando sobre isso, e é muito bonito que ela coloca um outro fator, né? Ela faz uma referência às leis que haviam em Israel no passado, dadas por Deus. E ela diz então: começou então longamente aguardado o jubileu. Então a volta de Cristo será o grande jubileu. Cada 50 anos então havia esse jubileu em Israel, onde as terras eram devolvidas aos seus donos originais, para que não fugisse, do controle, as coisas se mantivessem de maneira mais equilibrada. Todo aquele que fosse servo também era liberto. Na realidade, depois de 7 anos já havia isso, e no jubileu então era a consumação de 7 séries de 7 anos sabáticos. O jubileu era o grande
uma grande comemoração havia. E assim se cumprirá com a volta de Cristo. Aquela representação que havia nas festas, havia então no calendário judaico, se cumprirá por fim. Mas a maior libertação sabemos bem que é do pecado. E eu sempre lembro as palavras que meu pai falava na igreja de Campinas, lá lembrando do Antônio Costa, o pai aqui do Niquinho. Ele sempre lembrava então que o Antônio Costa ficou maravilhado uma vez, se não me engano, um texto no Caminho a Cristo que ele leu, e dizia então que o maior milagre que Deus opera, o maior milagre de todos, é aquele que um homem de manhã, ele é um servo de Satanás e à tarde ele é um servo de Deus. Então que o nosso desejo seja prosseguir nessa caminhada cristã, fazendo a nossa parte até o fim. É esse o meu desejo de oração a todos vós. Amém. Amém.